Muita gente sonha em fazer cirurgias plásticas, sejam elas no corpo, no rosto ou até mesmo cirurgias íntimas. Mas o que muitas pessoas não levam em consideração é o período da recuperação pós-cirurgia, que necessita aí de muitos cuidados especiais. E você sabia que a fisioterapia é uma importante aliada no pós-operatório? Quem fala um pouquinho mais pra gente sobre esse tema é a minha fisioterapeuta, a Nájila Galvão, especialista e referência em reabilitação de cirurgias plásticas. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer, Carla, estar aqui. Inclusive, fiz uma cirurgia plástica recente, quem me acompanha aqui sabe. Completei agora 3 meses de cirurgia. Doutor Edson Neto, aquele abraço especial para ele, maravilhoso. E a doutora Nájila fez parte de todo esse processo. Fez? Não faz, porque a cirurgia plástica acontece já ali dentro do centro cirúrgico, já entra a tua participação, né, doutora? Isso mesmo, Carla. E foi, assim, uma grande evolução, né, dentro da área da fisioterapia, essa atuação precoce dentro do centro cirúrgico, que é o intraoperatório. É quando a gente já entra para controlar todos aqueles eventos que atualmente eles são mínimos, né? Sim. Porque tanto nós tivemos evoluções dentro da cirurgia, né, com o uso das tecnologias que os cirurgiões plásticos eles investiram muito, né? O caso do Edson Neto, que o Edson é fantástico. Ele investe todos os dias em tecnologia avançada dentro do bloco. E isso facilitou o trabalho da fisioterapia e junto com a fisioterapia especializada precoce lá dentro do bloco, onde a gente usa fotobiomodulação, que é o uso do laser, o uso das bandagens elásticas para diminuir aquele espaço que vai produzir mais líquido, né, que vai edemaciar mais. Então a gente conseguiu dar um passo muito grande na recuperação de vocês, pacientes. E é incrível, viu, essa percepção. Eu estou falando de uma pessoa que acabou de fazer uma cirurgia plástica, que acabou de passar por tudo isso e que vivenciou realmente a importância dessa união, né? Então o doutor Edson Neto, ele realmente foi muito feliz em preparar tudo isso com a paciente ali ainda dentro do centro cirúrgico, porque é incrível essa evolução. Então você já entra ali com esse intraoperatório que faz uma diferença danada, Nájila. Inclusive, nós temos pacientes que operaram há 5 anos atrás e que resolveram fazer uma outra cirurgia agora e que elas são, assim, exemplos bem marcantes, né, da diferença da fisioterapia antes e agora, atualmente, né? Então elas, nossa, Nájila, eu não passei nem por 50% do que eu passei na primeira cirurgia que eu fiz, porque evoluiu tanto que a gente não deixa acontecer. Sim. Né? Então, como a gente não deixa aquela queixa, aquele problema aumentar, então a fisioterapia ela age mesmo de forma preventiva. Então, assim, a gente tem um ganho, a gente decola com muita velocidade mesmo na recuperação. Com certeza. Inclusive, muitas pessoas sempre me abordam e me perguntam: Carlinha, o que foi que aconteceu com você? Então, gente, explicando um pouquinho. No final do ano passado, eu tive uma hérnia umbilical interrompida, né? É uma hérnia, a gente fala extravasada. Extravasada. E com isso eu tive que fazer uma cirurgia rápida. Não tive muito tempo e foi outra coisa também que eu achei fundamental, foi todo esse processo. Eu queria mandar um beijo para a Glínia, esposa do Dr. Edson Neto, né? E ele também, porque eles foram muito rápidos na questão do resultado. O Dr. Juarez Duarte foi o meu médico que descobriu esse problema que eu tive. Rapidamente ele me encaminhou: Carla, procura o Dr. Edson Neto. E o Dr. Edson já faz essa cirurgia, então foi muito fácil porque consegui resolver tudo. A indicação é de que fizesse a abdominoplastia, porque o que acontece? A hérnia umbilical, ela pode voltar, né? Então, quando você faz esse processo da abdominoplastia, a sua diástase, ela é fechada, tem a questão da telinha, então vai te proteger muito mais para que você não tenha um problema lá no futuro com a hérnia. Então, o Dr. Edson Neto fez muito rápido, tanto a cirurgia da hérnia, fez a minha abdominoplastia e fez, na verdade, uma lipoabdominoplastia, né? Isso.
e ele fez uma leve definição, né, para poder deixar um ar mais natural no teu tronco, ficar um resultado ainda mais próximo de um tronco que não teve nenhum abdômen, que teve um procedimento cirúrgico, né? Então, por isso essa naturalidade, né? Essas técnicas atuais que ele utilizou para poder lhe deixar, de uma maneira mais harmônica. E natural. Inclusive, nessa mesma cirurgia, foi retirado também um pouquinho aqui do meu culote, porque o Dr. Edson, ele se especializou realmente em trabalhar com o corpo, né? Então, cada vez mais a definição do corpo. Gente, eu olho para o meu corpo hoje, eu digo, como é que pode? Sou irmã da Luísa? Quase isso aí. O umbigo também ficou muito perfeito, gente. Eu fico realmente impressionada. A gente sempre gosta de frisar que tudo é um conjunto, né? A técnica do cirurgião, junto com o organismo da paciente e a fisioterapia especializada. Então, assim, é uma tríade, onde todos os três, eles precisam estar alinhados. Você tem uma recuperação muito boa, lhe acompanhei, então eu sei da sua cicatrização, né, tecidual, que ela é espetacular. Isso também está relacionado à sua alimentação, seus hábitos de vida, então tudo isso colabora, junto com a técnica fantástica que o cirurgião usa e com uma fisioterapia. Atual. Porque, inclusive, eu conheço casos de amigas minhas que fizeram a cirurgia com o Dr. Edson Neto e não fizeram tratamento de fisioterapia com você, Nájila, e que me disseram assim, estou entregando aqui uma amiga minha recente, ela disse, poxa, Carla, porque ela, inclusive, tem uma prima que é fisioterapeuta e ela disse que não queria deixar de fazer com a prima e tudo, mas é incrível como esse casamento, ele é importante, sabe? Eu gosto muito de abordar isso lá no consultório. O pessoal fala, ai, Nájila, eu tenho uma prima, eu tenho uma vizinha, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta. Não é só ser fisioterapeuta, né? O profissional, ele precisa ser realmente especializado em reparo tecidual de cirurgias plásticas. Ele precisa ter experiência, ter aquele olhar clínico para saber se ali ele precisa mudar a abordagem terapêutica dele, se não, se ele mantém aquela abordagem, em que fase do processo de cicatrização o corpo se encontra, para ele poder saber que terapêutica ele deve aplicar naquele momento. Então, não é só ser fisioterapeuta, né? A fisioterapia, ela tem uma gama aí de especialidades. Então, você encontra fisioterapeutas que atuam na área da neurofuncional, que também é minha especialidade. É a sua especialidade. Tem outros fisioterapeutas que trabalham só com ortopedia, outros que trabalham só com a outra parte de estética, não trabalham com a área de reparo tecidual. Então, o importante é você procurar sempre um fisioterapeuta especializado, né? Essa minha amiga, ela ficou realmente muito impressionada comigo, porque inclusive ela fez a cirurgia, acho que menos de um mês antes da minha, e o meu processo evolutivo tá bem mais avançado do que o dela. E a fisioterapia, inclusive, depois no pós-operatório, ela é tão importante, isso que a Nájila falou, é tão sério, porque às vezes a gente acha que quanto mais fisioterapias a gente fizer, melhor para o nosso corpo, né? A ideia que a gente tem é que após o procedimento cirúrgico, a gente tem que fazer a fisioterapia todo dia. Então, essa terapêutica, tudo como funciona, inclusive como está o nosso tecido, isso é algo realmente que deve ser avaliado mesmo, né? A cada atendimento, né? Pela equipe do cirurgião plástico também, a questão da enfermagem ali inserida sempre com os pacientes é muito importante, porque elas que estão ali diariamente também com o paciente. E a fisioterapia, Carla, antes realmente ela era diária. E o que aconteceu? Entendeu-se que com os estudos mais recentes, que aquela fisioterapia, por mais que ela fosse suave, ela fosse uma fisioterapia bem conduzida, ela gerava microtraumas naquele tecido. E já é um tecido que está traumatizado pelo procedimento cirúrgico, né? A gente também não pode só romantizar a cirurgia plástica. Não, de jeito nenhum. E o que acontece? Quando você vai lá e faz um novo dano tecidual, por mais que ele seja mínimo, o teu corpo entende que ele precisa produzir ainda mais tecido cicatricial ao invés de controlar. E conduzir.
E aí as pessoas acham que o mais é o bom, né? É o ok e não. E não. E aqui cabe, né, a frase, o menos é mais. O menos é mais. Quando ele é bem feito, né? Então a gente precisa realmente saber dosar. Com até certeza. A fisioterapia a gente precisa dosar. Eu vou até aproveitar, porque é interessante eu fazer aqui uma pergunta para você, a Nájila, aproveitando também, porque a gente já tem, por exemplo, mês de maio, a gente tem o mês das mães. Você falou sobre romantizar, a gente romantiza a maternidade também, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, a fisioterapia no pós-parto, por exemplo, ela é indicada para uma melhor recuperação? Totalmente indicada. A fisioterapia no pós-parto, ela vai fazer esse mesmo papel de prevenir, né, os eventos inflamatórios. Por quê? Tanto sendo um parto natural ou uma cesariana, né, vão existir aí alguns tipos de traumas, de danos nos tecidos que a fisioterapia ela pode sim estar conduzindo. No caso da cesariana, nós temos uma profundidade muito maior do que uma cirurgia plástica, Carla, de acesso, né? Então, assim, o cirurgião, o obstetra, ele vai precisar acessar o útero da paciente. Então, as camadas de profundidade são muito maiores do que uma cirurgia de plástica, de uma abdominoplastia, por exemplo. Sim. Que ele não vai profundo, né? Ele só vai até a camada de tecido adiposo ou muscular para fazer a aplicatura. Então, quando o médico, o obstetra, ele acessa, né, aquela área, nós temos as regiões adjacentes da cicatriz da cesariana. Todo mundo fica, minha cicatriz é pequena, mas tá doendo, tá inflamado, tá edemaciado. Mas por quê? Porque teve um afastamento dos tecidos, teve um dano. Teve um dano. Né? Então, se a gente consegue controlar aquele dano, eu não tenho uma cicatriz provavelmente hipertrófica ou uma cicatriz alargada, eu não tenho seromas, fibroses que dificultam, né, até a mãe a cuidar do bebê. Sim. Né, no período ali recente de pós-parto. A drenagem pós-cirurgia é muito conhecida, mas existe também aí outros tipos de tratamentos na recuperação, né? Isso. Atualmente a drenagem ela entra só como um momento mesmo de relaxamento. De relaxamento, sabe, né? Carla? É interessante como mudou. Antes eu falei muito, a fisioterapia dentro da cirurgia plástica, ela fez assim uma volta de 180. Verdade. Então a drenagem ela entra como terapia em dor. Ela entra só para o momento de relaxamento, assim como é o ambiente da clínica, como é o som que a gente coloca ali para você ouvir durante a fisioterapia, a tranquilidade que o terapeuta tem que ele passar quando ele faz o toque em você. Então, tudo isso é terapia em dor. É para deixar você mais relaxada, produzir hormônios que vão te ajudar na cicatrização. Gente, maravilha. Eu tenho outro assunto para conversar com a doutora Nájila, que foi uma das coisas que eu também fiz durante a minha cirurgia. Eu engordei, gente, quase 10 quilos e já perdi esses 10 quilos. Hoje eu estou pesando 55 quilos e uma das coisas que também eu pedi para o doutor Edson lá na hora da cirurgia, já dentro do centro cirúrgico, foi que ele diminuísse a minha papada, que ela estava realmente muito grande. E aí ele fez uma lipopapada. Só que ele disse, não vai adiantar só a lipopapada, Carla, você vai ter que também ir com a Nájila para ela fazer o outro tratamento. Mas isso pode ficar para a próxima entrevista, mas você já pode dar um spoiler aqui. Posso. Sempre quando tem remoção de gordura, tem descolamento de tecido. Hoje existem procedimentos no centro cirúrgico como Renuvium, Body Tight, existem alguns equipamentos que eles tratam já, né, estimulam, né, a produção de colágeno e diminuem a flacidez dessa pele. Sim. Só que quando a paciente ela não tem indicação para esses procedimentos no bloco, no centro cirúrgico, aí a gente realiza em consultório. E são as tecnologias avançadas que nós temos atualmente, como ultrassom microfocado, os lasers que nós temos hoje disponíveis, que é o laser Lavian. Então nós temos plasma, tem muito recurso aí que a gente pode tratar essa flacidez de pós-lipo. Exatamente, porque como o doutor Edson falou, olha, eu consigo tirar aqui a tua gordura, mas a flacidez, só quem vai conseguir tirar é a Nájila. A nossa pele ela é fantástica, nosso corpo é uma máquina, né? Então, assim, ela vai ganhar aquela flacidez e com o tempo a pele vai aderindo. Só que você não quer esperar esse tempo, né? A gente quer acelerar, a gente quer um resultado mais natural, a gente quer um resultado mais belo, né? Com certeza. Então, se a gente pode melhorar, pode otimizar, a gente melhora. Próxima pauta para o nosso programa aqui, Canal Saúde, falar sobre essa questão da papada e ela trazer para a gente também aí todos esses avanços tecnológicos que ela faz no consultório dela. Obrigada, Nájila, foi muito bom. Eu agradeço, Carla. Ter você aqui com a gente, viu? Amo estar com você. Amo ser cuidada por ela e mandar um abraço para toda a equipe, porque a Nájila tem hoje, eu posso dizer para vocês, uma equipe fantástica, né?
trabalho assim feito de formiguinha, onde a gente foi captando as melhores fisioterapeutas, treinando, colocando todo mundo numa linha terapêutica igual para que aconteça da melhor forma para vocês, né? Pensando em vocês. Com certeza, fazer com amor faz toda uma diferença.